Uma decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, suspende a aplicação de leis ou decisões da Justiça Estrangeira que não tenham sido homologadas no Brasil. Estados Unidos tenta impor sanção no Brasil, mas o STF bate o martelo. As ações dos bancos que operam no Brasil caíram nesta terça-feira, um dia após a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, ter sido interpretada como uma tentativa de blindar Alexandre de Moraes de sanções dos Estados Unidos. O temor tomou conta do mercado financeiro, com bancos no meio do fogo cruzado entre governo Trump e Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira, o ministro Flávio Dino estabeleceu que decretos e leis estrangeiras precisam ser confirmadas pelo poder público brasileiro para ter validade por aqui. A decisão, dentro de uma ação judicial sobre o desastre ambiental de Mariana, foi vista como uma tentativa de barrar os efeitos da Lei Magnitsky no Brasil, aplicada por Donald Trump contra Moraes. A Magnitsky penaliza nos Estados Unidos as instituições financeiras que prestarem serviços ao ministro. Em tese, isso também vale para os bancos que operam no Brasil e em território americano. Com a decisão de Dino, estas empresas ficam em uma encruzilhada. Porque hoje existe na economia um nível de dependência jurídica e tecnológica muito forte com a economia norte-americana. Se descumprirem a decisão brasileira, poderão ser impedidas de atuar em território nacional do Brasil, descredenciadas e sofrer sanções graves. Por outro lado, se não cumprirem os caprichos vindos da Casa Branca, poderão também ser descredenciadas ou sofrer sanções muito fortes pelos Estados Unidos da América. Para o advogado das empresas Trump Media e Rumble, que atualmente processam o ministro Alexandre de Moraes por violação à liberdade de expressão na justiça americana, a resistência do STF às sanções de Donald Trump vai penalizar toda a economia do Brasil. Se você cumpre com essa canetada do ministro Dino, o que acaba acontecendo é que você arrisca perder acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Não seria racional arriscar tudo isso em troca de blindar o Alexandre. Diante da incerteza sobre os limites da sanção dos Estados Unidos contra Moraes, as ações de bancos registraram forte desvalorização na Bolsa Brasileira e contribuíram com a queda de mais de 2% do Ibovespa nesta terça-feira. A ação que mais perdeu valor foi a do Banco do Brasil, instituição em que Moraes recebe o salário de ministro da Suprema Corte. Em nota, o BP afirmou, sem entrar em detalhes, que está preparado para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais. O ministro Flávio Dino deixou claro: nenhuma ordem de governo estrangeiro vale passar por aqui sem passar pela justiça brasileira. Qual é a visão de parte da esquerda e da direita sobre a decisão de Flávio Dino? José Fernandes, do Portal do José, e Gustavo Gayer falaram sobre isso. E tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. José Fernandes, do Portal do José, esteve em suas redes sociais e teceu seu comentário sobre a decisão de Flávio Dino. Confira. Você tem o mínimo de noção do que significa um país, significa uma pátria, que significa a soberania, a autodeterminação do nosso povo, né, da nossa cultura, enfim, das nossas tradições, da nossa religião, enfim, de todos os valores que formam o povo brasileiro, enfim. Tudo isso junto forma a nossa nação, e essa nação ela necessita que haja o respeito à sua soberania, ao nosso modo de viver. Isso está cristalizado, gente, no artigo número 1, o primeiro artigo da Constituição do nosso país, que diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e de direito e tem como fundamentos, gente, o primeiro fundamento da Constituição Federal, é o artigo 1º, inciso 1º, é a soberania, é a nossa autodeterminação. Isso significa o quê? Que quem manda no nosso território é o povo brasileiro, são as nossas normas. É a Constituição, que é produto da vontade do povo brasileiro. Portanto, a gente teria que explicar muitas vezes que uma norma vinda de fora não se aplica em território brasileiro, que uma lei exótica de um outro país não se aplica aqui no território brasileiro. Porque vocês imaginam o seguinte: as nações, de um modo geral, começar a exigirem que as outras nações apliquem a sua forma de ver o mundo, as suas tradições, as suas regras econômicas, as suas regras industriais, enfim. É o fim do mundo. É só para citar um exemplo aqui bem exótico, né? A Samoa, que é um país que tem lá na Oceania, né, muito pequenininho, perto do Havaí e tal, eles têm uma norma lá que o marido não pode esquecer o dia do aniversário da esposa.
porque senão ele é multado, ele recebe uma sanção, porque isso visa proteger a família samoana ou samoense, né, para que... Enfim, existem muitas leis exóticas. Na Inglaterra, pouca gente sabe disso. Existe uma norma lá que impede você morrer dentro do parlamento. Porque se você morre dentro do parlamento, o governo é obrigado a arcar com os custos ou com as custas do seu enterro. Então, se você está passando mal, você tem que ir para fora. São coisas surreais, né? Agora, essas normas exóticas, elas se aplicam no nosso território? Não. Uma perguntinha básica: quem é que faz as normas dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, dentro da sua propriedade? É você ou alguma força alienígena? Claro que nós todos estamos dentro de um contexto de civilização. Portanto, mesmo dentro das nossas propriedades, nós respeitamos uma série de valores. Mas isso impede, inclusive, que outras pessoas, outros países, outras forças, outras normas interfiram na sua realidade doméstica, na coisa que na sua vida, na sua casa. Então, é muito difícil a gente entender isso, mas parece que para o bolsonarismo, não. Isso passou a ser um troço, assim, absolutamente... exótico para eles. O nosso país está regido pela nossa Constituição. Nós temos uma Constituição aqui no Brasil, para eles é um negócio absurdo. O Brasil exercer a nossa soberania, leis estrangeiras não serem aplicadas no nosso território, isso passou a ser um negócio absurdo. Agora, como a situação no Brasil ficou muito degradada, sobretudo na área do direito, na área jurídica, o ministro Flávio Dino, ontem, numa decisão, ele apenas sublinhou isso. Ele falou: olha, diante das incompreensões que nós estamos vendo hoje no Brasil, é bom sublinhar que as normas brasileiras se aplicam em território brasileiro. E as normas de outros países se aplicam em outros países. Aqui dentro só se aplica uma norma estrangeira se ela for aceita, se ela for homologada pelo Congresso Nacional por base de um tratado, ou no caso de uma decisão judicial, conforme está no artigo 105 da Constituição Federal, que diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, a linha I, acho que está aqui, ó, bom, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Ou seja, é o Superior Tribunal de Justiça que irá reconhecer uma decisão, mas ela tem que passar por uma série de trâmites, tem que ter a tradução juramentada, enfim, não pode se conflitar com a norma interna. Tem uma série de dispositivos. Agora a gente tem que ficar explicando para esse universo paralelo o básico. O artigo 17 da Lei de Introdução às Normas Brasileiras diz que é uma espécie de manual de instruções da interpretação das leis gerais aqui no Brasil, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. No artigo 17 diz que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional e a ordem pública e os bons costumes. Então, qual é a dificuldade dessas criaturas entender isso? Só que é o seguinte, agora está se criando um pânico geral, porque a tal lei vai interferir nos bancos do Brasil, os bancos vão ficar proibidos, então está se criando um maior celeuma em relação a isso. Olha, se eu sou da FEBRABAN, se eu sou lá do jurídico da FEBRABAN, ou se sou desse grupo de banqueiros, aliás, eu não consigo nem me imaginar numa situação dessa, é difícil, né? Como se a gente pudesse imaginar que seria a gente vendo em Marte, numa organização de marcianos, né? Pois bem, é uma distância muito grande, mas olha, quem está criando problemas para o Brasil não é o ministro Alexandre de Moraes, é a quadrilha, é a Orcrim de Bolsonaro que está querendo fugir da cadeia agora na nossa contagem regressiva, a 14 dias do início do julgamento da Orcrim. Então, o que deveria fazer as instituições é passar um aviso para essa Orcrim do tipo: olha, se vocês continuarem a criar problemas conosco, vocês continuarem a criar problemas econômicos para nós vamos destruir vocês. Nós vamos usar uma parcela dos recursos que nós temos aqui para fazer campanhas para destruir vocês para todo sempre e para mandar o máximo de vocês para a cadeia. É esse o patamar das coisas que deveriam ser colocadas aqui, porque nós todos ficamos todos numa defensiva, né? Eles montam o discurso, partem para agressão, começam a normalizar o absurdo de uma norma estrangeira ter validade aqui no território brasileiro e eles se insurgem. Como é que pode uma norma estrangeira não valer aqui dentro do nosso país? Porque não vale nenhuma norma estrangeira. Imaginem só, gente, se a China começar também a fazer a mesma coisa. Olha, se o Brasil não adotar determinada sanção contra fulano A, B ou C, nós vamos bloquear, nós vamos parar de comprar do Brasil, nós vamos quebrar o Brasil, vocês não vão poder fazer negócio com mais ninguém com que a gente faça, né? A China faz negócio com 186 países, então de repente eles bloqueariam qualquer tipo de comércio do Brasil por conta de uma questão particular deles. Então, gente, são coisas assim que essa gente está espalhando por todos os lados. A gente vai vendo aqui, ó, eles aqui, ó, Dino não entendendo nada e complicando tudo, e eles vão por cima dessa história aqui. Esse aqui, ontem eu comentei com vocês, e olha que o cara é advogado, né? Falando coisas como essa aqui, né? Vamos lá, pegar um trechinho dele aqui. No Brasil podem cumprir lei estrangeira e essa tal de Magnix. Gente, essa decisão foi dada exclusivamente para falar para as empresas de pode
só não vai atuar nos Estados Unidos e não vai atuar na União Europeia. Ou seja, se o Bradesco... Quem também aproveitou o ensejo e veio em suas redes sociais foi Gustavo Gayer, que não poupou palavras e fez duras críticas também a Flávio Dino. Confira. O Flávio Dino não faz a menor ideia do que ele acabou de causar. Eu acho que ele quis pagar uma de gostosão, eu sou doidão, o fodão, vou fazer uma decisão aqui que vai acabar com a Magnitsky. Algo que nenhum país conseguiu, nem a China, nem a Rússia. Mas o Flávio Dino, na sua megalomania comunista, achou que conseguiria. Fez essa decisão esdrúxula. E os Estados Unidos, o governo americano, foi informado dessa decisão dele. Em questão de horas, nós já temos a primeira resposta de uma das instituições do Estado americano, que é o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, né, que está dentro do Departamento de Estado, ou seja, debaixo do comando do Marco Rubio, que é o cara responsável por boa parte do que está acontecendo. E eles já mandam uma resposta pro Flávio Dino que eu vou te contar. Cara, isso aqui, o Flávio Dino não tem noção do que ele aprontou. Então tá aqui, ó. Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Conta oficial do Departamento de Estado, como vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui, ó. É uma conta oficial do Departamento de Estado. E acabou de publicar esse pequeno, curto textozinho aqui que tá em inglês. Só que, como vocês sabem, né, a gente pode colocar a tradução. Vamos ler a tradução disso aqui. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-las. Pessoas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer transações com ele, e pessoas fora dos Estados Unidos, e aqui é a parte que deve ser dada a devida atenção, e pessoas fora dos Estados Unidos devem agir com cautela. Aqueles que fornecerem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. O que ele está falando aqui? Ó? Bancos, empresas que continuarem oferecendo serviço ao Alexandre de Moraes serão consideradas cúmplices em apoiar violadores de direitos humanos e correm risco de sanções. Ou seja, bancos, fintechs, Apple, Gmail, todas essas porcarias que continuar dando serviço para o Alexandre de Moraes ou mantendo contas deles, sofrerão sanções. Aí é uma questão, é uma escolha dessas empresas, não é uma obrigação. A empresa pode muito bem escolher continuar com uma conta no banco lá. Olha, meu banco é meu, o Alexandre de Moraes vai ter conta aqui. O problema é que este banco não poderá mais fazer negócios pelo SWIFT, não poderá mais fazer negócios com dólar, e não tem como um banco sobreviver sem o SWIFT e sem o dólar. Me desculpa, não tem como. É simplesmente impossível. E eu achei que foi bom essa ação do Flávio Dino hoje, porque deu uma acelerada e deixou a galera lá de cima puta. Peraí, esse povo tá brincando comigo, né? Então agora, o que o Flávio Dino conseguiu? Conseguiu colocar uma lupa em cima de tudo que o Alexandre de Moraes faz. E muito provavelmente, Flávio Dino sofrerá sanção Magnitsky também. O que você achou da decisão de Flávio Dino? Agora os comentários ficam por sua conta. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.